bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje venho aqui trazer um review pra vocês, né? Um review de um jogo que uma editora me mandou. A Black Mamba Games mandou esse jogo aqui pra eu fazer o review pra vocês, né? Mandou um outro também que vai sair review mais pra frente. Mas primeiro eu vou fazer esse reviewzão aqui do Muamba. Muamba é um jogo, ele diz aqui, um jogo nada familiar, de Gaetano Facchini, ou Foschini, acho que é Foschini, né? Desculpa aí, Gaetano. É um jogo 18+, eu já vou explicar por quê, tá? Um carteadinho, né? Um carteadinho não, né? Eu diria, é um card game, um jogo de cartas, né? Ele é da Black Mamba Games, ele coloca aqui na caixa 2 a 4 jogadores, 18 anos ou mais e 30 minutos. E tá certo, tá? 30 minutinhos mesmo, 2 a 4 jogadores. Todas as partidas que eu joguei foram em 2, então pode ser que em 3, em 4 ele seja um pouco melhor, vou falar sobre isso também. Do que se trata o jogo, né? Muamba é um jogo em que você e seus amigos, né, são contrabandistas e vocês têm que tentar passar as mercadorias pela fronteira, tá? E as mercadorias, no caso, são cartas, né? E você vai jogando ali numa pilha comum. E no final é um jogo que lembra um pouco assim a mecânica do shedding, né? Que é do Uno. Então você tem que se livrar das cartas da sua mão primeiro, né, que são as suas cartas de mercadoria. Mas então, sem mais delongas, vamos ver o que nos aguarda aqui em Muamba. Queria agradecer a Black Mamba Games por ter mandado esse jogo pra mim. Muito obrigado. E roda a vinheta e vamos falar um pouquinho mais dele. Vem comigo. Bom, então o que a gente tem de componente? A gente tem um baralho de cartas, tá? Cartas que são... elas mostram de um lado aqui o preço, né? E aqui desse lado também, invertido também. E tem o verso das cartas que são todas iguais, tá? Então é a mercadoria e o seu respectivo preço, tá? Então a arte desse jogo é bem legal, tá? Tem os diversos tipos de mercadoria. Então tem tipo perfume, né? Aqui ó, R$10. Aqui tem, acho que doces... Não, itens de pet shop, R$40. Né? E o preço vai ser bem importante, vocês vão entender já o porquê. Aqui, ó, roupas, R$90. E aí tem as cartas, tem umas cartas bem caras, ó, artigos de computador, né? R$300. E aí tem as cartas, né, que eu não sei se eu posso falar o nome aqui no YouTube, que são os itens, os entorpecentes, né? Os entorpecentes, para não falar outra coisa, né? Que são essas cartas aqui, tá? Elas são como se fossem as mercadorias ilegais do Xerife de Nottingham, né, pra quem jogou, né, então tem algumas delas aqui também. E além disso tem a carta do unicórnio, tá, que ela é como se fosse uma isca, né, pra você jogar ali e fingir que o seu amigo que tá jogando uma mercadoria ilegal ou que vai estourar ali os R$500. Porque assim, qual que é o objetivo do jogo, né? Você tem que ir jogando cartas na esteira, né, uma por vez, ou mais por vez, se você estiver jogando cartas viradas pro outro lado, né? Porque assim, mercadorias ilegais, você tem que jogar viradas com esse lado da carta, virado ao contrário, né? E as mercadorias normais, não, você pode jogar de qualquer lado, né? Você pode jogar virada assim ou assim. E o unicórnio, ele é como se fosse uma isca, né? Então, se alguém te pedir para revelar as cartas, e como é que a gente pede para revelar as cartas? Gastando uma fichinha de policial, tá? Então, se você gastar uma fichinha de policial, que a gente tem 2 só, então você tem que manejar ali quando você gasta, você fala lá Muamba e a pessoa tem que revelar as cartas que ela jogou, se ela jogou alguma carta fechada, né? E se a pessoa tiver ou estourado os R$500, que é o limite, né? Ou estiver levando aí entorpecentes, essa pessoa vai ter que pegar todas as cartas da mesa e colocar na sua mão de volta, né? É bem interessante porque isso gera muita treta, acho que em 4 pessoas. Em 2 é um pouco mais estratégico. Porque você não pode simplesmente jogar cartas fechadas, você tem que ter... A última carta jogada tem que estar aberta para você poder jogar uma carta fechada, né? Você pode jogar cartas fechadas de acordo com o número de cartas abertas que tem na mesa. Isso é bem interessante também, porque cartas abertas você pode jogar uma só. E carta fechada, às vezes você quer se livrar de um monte de carta alta e você vai lá e joga um 200 e um 300, que já extrapolaria o limite, né?
fechado, né? No começo do jogo, assim, pra já se livrar delas. Isso é bem interessante, é uma sacada bem legal no jogo. E esse jogo, assim, a primeira vez que eu joguei, ele realmente tem muitas camadas. A primeira vez que eu joguei, eu não peguei todas elas. Eu tava jogando com a minha irmã e eu lembro que a gente tava jogando muita carta aberta, né? Então aí eu tava, pô, mas o jogo meio que então, muita sorte, né? Pra quem estoura primeiro, porque a gente tava jogando muita carta aberta. E, meu, depois que você pega a genialidade das cartas fechadas, né? Eu tô com o manual aqui na mão, porque veio um manualzinho também, ó. É um jogo muito simples de jogar, tá? É uma página só. Mas depois que você pega a genialidade de jogar cartas fechadas na hora certa, né? É muito legal, é surpreendente, assim, o jogo me surpreendeu muito positivamente. Uma coisa que me fez pensar é a escolha do designer de deixar apenas 2 fichas de policial para cada jogador, tá? Porque depois que você gastou as 2 fichas de policial, você não pode mais acusar alguém, né? Você não pode mais gritar lá muamba para revelar as cartas. Então, você tem que manejar com muita sabedoria suas fichas, tem que ter certeza na hora de gastar, porque pode ser que você gaste e você acabe comprando as cartas. Então, além de você gastar a sua ficha, você comprou as cartas da mesa, que não é o ideal, né? É um jogo muito rapidinho, eu acho que você vai querer jogar várias partidas seguidas pra ver aí quem é o melhor contrabandista. Pode ser que o jogo dure um pouquinho mais, porque em 2, principalmente, é muito cabo de guerra, assim, né? Então, ele lembra ali um pouco o Uno, por exemplo, porque você vai fazendo outra pessoa comprar carta, mas ao mesmo tempo você vai ter que comprar carta uma hora ou outra. E o legal é que você não pode simplesmente jogar todas as cartas fechadas da sua mão, mesmo que seja possível, né? Você tem que pelo menos ficar com uma. E essa última você tem que jogar aberta, né? Isso é muito interessante para aquele combo, né? De você conseguir jogar 4 cartas fechadas, ou 5, ou mais, enfim, né? Mesmo que não estoure, porque a última carta você tem que jogar aberta. Isso eu achei muito legal, uma escolha de design interessante. E lembra, querendo ou não, um pouco o Uno, né? Que você termina lá com uma carta. E o Uno também, você tem que se livrar ali das cartas da sua mão. Então se Sheriff of Nottingham e Uno tivessem ali um filho, acho que ele seria o Muamba, né? É um jogo bem legal, bem divertido. Recomendo aí pra você que tá querendo jogos familiares, talvez não tão familiares assim, né? Porque realmente é um jogo que tem um tema um pouco adulto demais pra crianças, e enfim, né? Tanto que ele coloca 18+, aí eu concordo, tá? Realmente a arte das cartas é bonitinha e tal, mas na arte das cartas entorpecentes, né, e tal, tem coisas ali que não são muito legais, né, pra menores, e nem pra maiores, né, mas os maiores aí já tem o seu caráter formado, né. Tem também a carta do pato, ó, que não vale nada, então você pode usar ela como blefe também, né, joga ela fechada ali, faz alguém gastar a ficha de muamba e a pessoa se ferrou, né, porque você não estourou, né. E o unicórnio, como eu falei, se você acusar o unicórnio e a pessoa não tiver colocado mercadorias ilícitas, né, e tiver um unicórnio lá, você se ferrou também, você vai ter que pegar tudo. Então, é um jogo que tem várias camadas e você só percebe isso jogando várias vezes. Eu acho que é um jogo que você vai querer jogar várias vezes seguidas. Bom, pessoal, então eu acho que é isso, né? Falamos aí do Muamba, eu achei um jogo bem divertido, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida lá no site da Black Mamba Games, tá? De novo, obrigado Black Mamba Games por mandar esse jogo aqui pra gente fazer o review, muito obrigado. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, deixa o comentário, né? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de ir pro Paraguai e trazer coisas aí mais baratas, mais acessíveis. Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, aquele abraço e fui!